Olá! Vamos para mais um exemplo de EDO de segunda ordem homogênea. Neste caso, temos um problema de valor inicial, as condições iniciais estão associadas. De todo modo, a primeira etapa é construir, então, a solução geral. Nesse sentido, montamos o polinômio característico, que é um polinômio que tem os mesmos coeficientes da EDO e cujo grau de cada monômio coincide com a ordem das derivadas. E assim é o polinômio r² menos 10r mais 25 igual a zero. Polinômio completo, de segundo grau, fórmula de Bhaskara. R igual a menos b, então menos com menos vai dar mais, 10, mais menos raiz quadrada, 10², menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 25, dividido por 2 vezes a, que é 1. Ou seja, vai ficar 10 mais menos raiz quadrada de 100, menos 4 vezes 1, 25, também é 100, dividido por 2. E aí, dentro do radicando, nós temos 100 menos 100, que é zero, eliminando todo este termo, resultando, então, R igual a 10 meios, que é igual a 5. Ou seja, nós temos raízes repetidas, R1 igual a R2 igual a 5. Toda vez que as raízes são repetidas, basta dar uma conferida no nosso modelo da aula, raízes reais repetidas, a solução é do tipo C1 e na R1x mais C2x e na R1 vezes x. R1 é a raiz comum, dupla do nosso polinômio. Neste caso, então, a nossa solução y vai ficar y igual a C1e na 5x mais C2 vezes x, não pode esquecer esse cara aqui, e na mesma raiz 5x. Está aqui a solução geral. Como eu sei que eu vou ter que usar a condição inicial e uma delas envolve a derivada primeira, eu aproveito que eu estou aqui na mão com a minha solução e apresentamos a derivada primeira associada a ela. Tá? Então, a derivada primeira da nossa função é C1e na 5x vezes 5. A derivada do e na alfa u é e na alfa u vezes alfa, regra da cadeia. Mais C2 que multiplica. Agora eu tenho x vezes o e na 5x. Tem que usar a regra do produto. Copia a primeira função, deriva a segunda, que vai dar e na 5x vezes 5, regra da cadeia. Mais copia a segunda, deriva a primeira, derivada do x, que a primeira é 1. Tá? Continuando então o exemplo 2, havíamos falado que há necessidade de apresentar a derivada da nossa função para usar as condições iniciais. Neste caso, então, vai ficar y' igual C1e na 5x vezes 5, regra da cadeia, mais C2 que multiplica, regra do produto, x vezes e na x. Ficando, então, copia a primeira, deriva a segunda, mais copia a segunda, deriva a primeira função, que é x. E aí usamos as condições iniciais. Para y de 0 igual a 0, vamos na função, trocamos y por 0 e x por 0. Vai ficar 0 igual C1 e na 0 mais C2 vezes 0 e na 0. Todo esse termo anula, e na 0 é 1. Moral da história, C1 igual a 0. Agora eu posso usar esse C1, que é igual a 0, naquela função, e usar a condição inicial, que é y', de 0 é igual a 1. Trocando y' por 1 e x por 0, já usando o fato que C1 é 1, é 0, anulando esse termo, vai ficar C2 que multiplica 0 e na 0 vezes 5 mais e na 0. E na 0 é 1,
Aqui dá 0, todo o nosso colchete é 1, então C1 é igual a 1. E assim, trocamos C1 por 0, C2 por 1. Nossa solução vai ser simplesmente x e na 5x. Que é, então, a solução que gostaríamos de obter. Muito bem.